fui batizado quando criança, depois eu fui me perdendo nos caminhos da vida, passei por várias religiões, eu fui espírita, depois eu fui testemunho de Jeová, depois eu fui da igreja batista, daí eu conheci a Toca de Assis, aí eu me tornei profundamente católico, né? Foi quando eu estudei o catecismo, meu catecismo aqui da igreja, né? Eu tive a graça de estudar com o professor Felipe Aquino, que ele é um membro lá da Canção Nova, né? Então, que a Toca e a Canção Nova estavam muito juntas, né? Então eu tive essa graça, nós tínhamos uma casa de cruzeiro, eu fiquei lá e estudei o catecismo com o professor. Claro que eu não tinha pretensão nenhuma de essa formação legal, né? É uma coisa que Deus vai fazer na vida da gente, Ele vai fazer e vai escolher, né? Então hoje, graças a Deus, há muitos anos, né, eu sou católico, eu amo a igreja, eu amo a doutrina, e o que me fascinou na igreja católica foi a coerência do ensinamento, a coerência da doutrina mesmo, porque muitas religiões elas mostram um pouco, aí você quer uma resposta, não tem, você quer outra resposta, não tem, né? E aí a igreja foi me dando as respostas, né? Isso é maravilhoso. Aí de mais ou menos de uns 8 anos para cá, nós temos um projeto que se chama Escola da Fé, temos a bênção do professor Felipe, temos a bênção do antigo Dom Ayrton, né, nosso bispo, e nesse caminhar todo, há uns 4 anos atrás, acho que eu estive aqui, não foi? Há uns 4 anos, né? Estou vendo uns aluninhos meus aí, nós já passamos pela paróquia aqui, e aí o abençoado Padre Maurício, porque não é uma bênção ter um padre assim, gente, olha, vocês levantem a mão para o céu, viu? Né? Não estou dizendo que ele é perfeito, mas ele é litúrgico, é um padre santo, e isso está muito difícil nos nossos dias. Olha, a gente tem rodado muitos lugares por esse país, né? Como é difícil você ter um padre que quando você está na Santa Missa você sente o céu presente, né? Outro dia eu falei isso para o padre, falei, padre, a tua missa é o céu na terra, nós sentimos a presença de Deus, da Santíssima Trindade, né? E isso então nós temos que valorizar muito. Sábado nós tivemos uma graça, né, Felipe? Nós estávamos em São Paulo, lá numa igreja do Ibirapuera, e também, gente, era o céu na terra, aquela Santa Missa, né? Lá o pessoal também, só que lá eles têm toda uma, eu não sei como fala, aquele murinho, né, em volta do presbitério, e já onde se ajoelha, então eles vão se ajoelhando e vai recebendo a comunhão de joelhos e na boca, como aqui, né? Então é uma graça, é uma bênção, né? Porque eu vejo tanto desleixo com a Eucaristia por aí, que eu falo, meu Deus, me dá um frio na espinha, né? Quando tratam Jesus Cristo no seu Santíssimo Sacramento de qualquer jeito. Então nós não podemos. Então vocês deem muito valor no padre, amem o padre, né? E o que vocês virem de defeito no padre, deixa para lá. Ele tem a humanidade dele, não tem? Você não tem a sua? Se os seus defeitos são grandes, por que o padre não pode ter os dele? Deixa o padre com os defeitos dele, pega tudo que é santo, pega tudo que é graça, suga, aproveita, ama, gente. Amém? E esse sou eu. Eu falo muito, né? Quando eu vou ler, a gente lê com mais firmeza, mas assim, cada um tem um jeito. É porque as coisas de Deus, para mim, são muito sagradas. Não que para as pessoas não, mas eu enxergo assim o valor do sagrado em tudo. Esse chão que nós estamos pisando é sagrado, gente. Nós estamos em território sagrado, né? Em território santo. E nós vamos então continuar a estudar o tema que o padre começou a desenvolver ontem. Ontem foi falado o quê? Quem lembra? Relativismo, né? Então, o padre foi muito feliz em tudo que ele falou, gente. Esse relativismo na fé também é uma coisa que está minando a igreja. Quando você quer derrotar um inimigo, você se envolve com ele e por dentro você corrói esse império, esse inimigo, e você o destrói. Então o inimigo de Deus e nosso, que é Satanás, ele se infiltrou dentro da igreja. O Papa Paulo VI, hoje santo, falava isso já. Ele dizia assim, eu vejo a fumaça de Satanás dentro da igreja. Palavras do Papa Paulo VI.
Então, se Satanás está dentro da igreja, é para destruí-la. E se ele puder usar a tua vida, ele vai usar para você destruir essa igreja, viu? Se você não tomar cuidado, você vai ser instrumento do inimigo para destruir a tua catequese, o teu ministério, a pastoral, aonde você está atuando. Então fique esperto, meu irmão, fique esperta, minha irmã. Nós fomos chamados para reconstruir a igreja do Senhor, nós fomos chamados para unir a igreja do Senhor, e não para dividir e separar, amém? Então fique bem esperto com isso, muito esperto com isso. Então, como nós temos que ter certeza da nossa fé, nós vamos ter certeza essa semana da presença, da concretez, da realidade da Santíssima Trindade. Porque nós vamos começar daqui a pouquinho a pegar Êxodo, algumas passagens bíblicas. Se você pegar os 10 mandamentos, a lei de Deus, o Felipe não quer que eu me mexa, né? Eu preciso ficar preso aqui. É que eu gosto de ficar andando, vou com medo do povo. Não, tá bom. Então, aí, gente, o que acontece? Nós precisamos ter certeza que nós servimos um só Deus. Agora, quando você vê o primeiro mandamento da lei de Deus, quem sabe o primeiro mandamento da lei de Deus? O que diz? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Deus chama Israel e diz assim: o Senhor seu Deus é o único Deus, e o amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, e acima das forças da tua mente. Quantos deuses se apresentaram para Moisés? Terás quantos deuses? Um só Deus. Então, como muitos aqui podem ser que você tenha amigo judeu messiânico, eu não sei, e esse seu amigo vai ficar na sua orelha, mas é um só Deus. Como é que vocês adoram Jesus e o Espírito Santo? Vocês são idólatras. Eu já ouvi isso dos meus amigos judeus, viu? Eles falam que nós somos idólatras, porque nós adoramos Jesus e o Espírito Santo. Eles falam assim: mas não é um só Deus? É ou não é, gente? Então nós somos idólatras? Não. Né? Mas como é que você responderia uma pergunta dessa para eles? Como é que você vai se expressar para você mesmo? Porque essas pessoas podem te desconcertar. Pode te desconcertar e você fala assim: nossa, mesmo, eu não sou Deus, porque eu estou adorando 3. Então, é por isso que nós temos que estudar. É por isso que nós temos que saber e dar razão, resposta à razão da nossa fé. Nem muito para o outro, mas é para você mesmo. Então, eu quero abrir com vocês, continuando essa introdução, em João capítulo 17, desculpa. João capítulo 17. Vou começar com a Bíblia, porque eu não sei se todo mundo trouxe catecismo, né? Então vamos começar com João capítulo 17. O padre acho que saiu, quando estou vendo ele aí, e aí qualquer problema a gente conversa, né? Se eu falar uma bobagem aqui. Ah, o padre está aí? Olha, padre, fiquei falando do senhor no começo, achando que o senhor não estava aqui. Ai, se eu falo mal, hein? Pronto. João 17. Amém? Misericórdia. Amém? Então, olha só, desde o versículo 1. Aqui, gente, é Jesus falando. Nós estamos em pleno João, capítulo 17. Jesus, no seu ministério aqui, Jesus já estava pregando a boa nova. Você sabe que a igreja foi sendo fundada na pregação de Jesus. Conforme Jesus foi pregando o evangelho, a igreja foi sendo fundada. A igreja não tem assim um dia de fundação, mas a igreja tem a sua fundação em Jesus. Então Jesus, pregando o evangelho, pregando a boa nova, né, ele foi mostrando, né, que ele estava instaurando o reino de Deus aqui.
E como ele era o Messias prometido, porque o Velho Testamento inteiro, né, ele é Cristo, ele é o Messias anunciado. Então o Velho Testamento inteiro anunciava já que haveria uma virgem em Israel, e uma mulher virgem em Israel ficaria grávida de Deus. Que não é uma história fantástica? É como o padre falou ontem, é o transcendente, né, o sobrenatural entrando na história humana. Então, Israel conhecia as profecias, que haveria uma mulher que engravidaria de Deus. Agora, na cabeça de cada um, e na nossa também, a gente fica pensando, nossa, mas como é que eles vão ter relação? Não é? Mas aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Nós vamos estudar sobre Nossa Senhora ainda aqui, né, padre? Não sei em que data, nós vamos estudar sobre Mariologia aqui. É maravilhoso o estudo sobre Nossa Senhora. Então a Virgem já havia concebido, Jesus já havia nascido, o Messias prometido já estava no meio de Israel. E esse Messias prometido, ele começou a anunciar a palavra de Deus e a explicar o Velho Testamento de uma forma que ninguém nunca antes tinha feito. Por isso que falavam para ele, que autoridade é essa? Que sabedoria é essa? Jesus, além de pregar o Evangelho, mostrar Deus, como nós vamos ver aqui, ele começou a mostrar a face de Deus, ele começou a mostrar o Espírito Santo, porque para Israel existia só um Deus. Eles não admitiam que Jesus também fosse Deus, e amanhã nós vamos estudar sobre Jesus, né? Mas então, olha a cabeça do israelita como era. Mas Jesus, além de falar com autoridade, falar com poder, o que ele fazia? Anunciar o Evangelho, essa é a missão da igreja, e quando o Evangelho é anunciado, milagres acompanharão o anúncio do Evangelho. Marcos capítulo 16. Ide ao mundo todo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso, gente? A missão, né? E milagres acontecerão. Podem ir lá, Marcos 16 tem tudo isso. Então Jesus, né? Meu Deus, é para mim falar do Pai, eu estou falando do Filho aqui. Jesus foi pregando o Evangelho e foi fazendo milagres estupendos. Então, a palavra dele contava com esse apoio dos milagres realizados. Então o povo falava assim, ele curou leproso, gente, ele multiplicou pão lá onde a gente estava, ele ressuscitou o filho da viúva lá, olha, ele chamou Lázaro do sepulcro, fazia 4 dias que o cara estava morto, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e a notícia começou a se espalhar. Pensa bem, alguém chega para você e fala assim, nossa, você lembra lá do fulano de tal, que era paralítico? Sim. O Nazareno curou, está andando lá, está andando, está andando, está indo na sinagoga, ia falar para nós aqui, está indo lá na igreja, foi lá na missa do padre, era cego, agora está enxergando, era mudo, agora está cantando lá no coral da igreja. Já pensou, Silene? Né? Então Jesus fez milagres estupendos, como o padre falou ontem dos grupos de oração. Então eu tenho uma caminhada na igreja de mais de 30 anos, né? Não, é isso, mais de 30 anos, eu tenho 50 anos, gente, antes que alguém comece a falar alguma coisa, né? Então, no começo, padre, eu vi paralítico andar, surdo enxergar, surdo ouvir, cego enxergar, eu vi cada uma. E eu mesmo, por ter passado muito pelo espiritismo, esse monte de lugares, quando os católicos foram rezar para mim, eu não parei em pé, gente. E a minha mente era muito em ordem, eu tinha controle de tudo que estava acontecendo. Eu não estava endemoniado, mas eu estava todo contaminado, por causa de benzimento, simpatia. Sabe essa coisa? É quebrante, a criança está com quebrante, do que trazer para o padre abençoar? Não, leva lá uma benzedeira. Esse monte de bobagem, sabe? E nem é bobagem, porque tem muita força de Satanás em tudo isso. Então, se você na sua cabeça como católico, ainda você se envolve com horóscopo, arruda, que mais que faz? Um leimão, vai, sabe,
cuidado, sabe? Eu estava todo contaminado, tinha trabalhos feitos no meu cabelo, na minha pele, e quando foram orar por mim, na igreja, foi tirado tudo, eu sentia arrancar de mim, e quando eu fui andar, nossa, parecia que eu estava pisando em nuvens, e eu falei, eu acreditei tanto no Espiritismo, eu acreditava tanto na Dona Aurora, eu acreditava tanto nessas benzedeiras, sabe, nesses pais de santo, né? Mas é na igreja que eu me vi liberto, e foi na igreja que eu vi os milagres acontecendo. Hoje em dia nós temos muitos milagres acontecendo no nosso meio, que a gente não vê, né? Entendeu? Em Aparecida do Norte, lá em Goiás, no Divino Pai Eterno, em Nossa Senhora de Fátima, lá em Lourdes, os milagres continuam acontecendo. Será que você nunca pediu nada para Deus e um milagre aconteceu? Né? Então os milagres acontecem, e Jesus foi provando que Ele era Deus. Então esse Jesus, com o poder que Ele tinha, com a autoridade que Ele tinha, olha o que Ele começou a falar aqui em João capítulo 17, Ele falou na frente de todo mundo, assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, olha Filho com F maiúsculo aí, o Pai também com P maiúsculo, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, o que é toda a carne? Todos os seres humanos. Deus tinha dado esse poder a Jesus sobre todo ser humano. Por quê? Porque o ser humano estava em estado de pecado, gente. Pecado. Sabe o que é pecado? Aquilo que te separa de Deus. Todos os que morreram antes do sacrifício pago na cruz iam para a morada dos mortos. Havia uma separação entre os justos e os injustos. Mas ninguém podia ir para o céu, aguardar a ressurreição. Por quê? Porque havia um pecado original, havia um pecado pesando sobre a raça humana. E que esse pecado era um muro, sabe? Que nos separava de Deus. Porque Adão e Eva, ao pecar, eles ofenderam a infinita majestade de Deus, eles ofenderam a infinita santidade de Deus. E que pagamento nós, que nos tornamos mortais, porque nós éramos imortais, nós nos tornamos mortais por causa do pecado, né? Então, que preço que nós poderíamos pagar para Deus pelo nosso pecado? Amanhã eu vou falar sobre isso, vou continuar esse assunto. Nenhum de nós teria condições de pagar o preço do pecado, mas Jesus, o Messias, o Filho de Deus Pai, Ele veio com esta missão, amém? E amanhã nós vamos entender mais o valor da cruz, o que aconteceu quando Jesus morreu, né? Então, é esse poder que Deus tinha dado a Jesus, Deus Pai tinha dado a Jesus sobre toda a carne, então que Ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, quem está falando aqui é Jesus. Olha o que Jesus diz, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Cada um na sua tradução de Bíblia, vamos ler o versículo 3 novamente juntos. Ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Que conheçam a Deus. Essa é a vontade. No Velho Testamento nós vemos muito Deus falando assim: Israel, não adorarás a deuses estranhos, não se prostrarás diante de deuses estranhos. O que é um Deus estranho? É um Deus estranho, é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, é um Deus que você não conhece. Quando a pessoa é estranha, é porque você não... Fala bem sinceramente para mim, você conhece o Deus que você serve? Você conhece Jesus Cristo? Ou Ele é um Deus estranho para você? Você conhece o Espírito Santo? Ou Ele é um Deus estranho para você? E o Pai Eterno, você conhece o Pai? Ou Ele é estranho para você?
Responde para você mesmo. Deus está te chamando à comunhão com Ele. Ele está me chamando e está te chamando. Ele não pode ser um Deus estranho para nós. E para os católicos ele tem sido um Deus estranho. Por culpa dele? Não, por culpa nossa. Porque os católicos não conhecem Deus. Eu até um tempo atrás não conhecia. Mas aí me foi anunciado. Eu conhecia Deus só de ouvir falar. Sabe, só de ouvir falar. Eu ia na missa, ouvia o evangelho, rezava o terço, mas era um Deus estranho, eu não conhecia. Você conhece Deus? Será que você conhece? Você tem gastado tempo com Deus? Nós precisamos, sabe, aquela coisa de fecharás a porta do teu quarto e entrarás em intimidade comigo, diz o Senhor. Ele está me chamando a mim e a você, a momentos de intimidade com Ele. Pegar a tua Bíblia sozinha ali, sabe, no teu quarto, meditar a palavra, deixar a palavra abrir assim aleatoriamente. Eu sei que não precisa de um grande estudo de teologia para se envolver com Deus. Olhar aquelas palavras, Senhor, fala ao meu coração. Quando você vem e comunga na Santa Missa, você recebe Jesus, você volta para o teu lugar. O que você faz naquela hora? Você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e acabou, pronto. Ou você entra em profunda comunhão com Deus? Se você comungar e só rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedir pelos teus problemas e acabou, o que você veio fazer aqui? Deus é estranho para você, essa religião é estranha. Mas quando você comunga, quando lá na sua casa você entra em intimidade com Deus, quando às 24 horas do teu dia seu coração está voltado para o Senhor, você começa a andar em intimidade com Ele. Você começa a perceber que Deus fala com o ser humano. Você começa a perceber que a tua vida começa a mudar, porque você está envolvido com o Pai. E o Pai diz, Jesus disse: aquele que me receber, recebe o Pai, no poder do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque Deus está nos chamando para essa comunhão com Ele. Quer ver? Vamos pegar quem trouxe o catecismo. Esse catecismo, porque nós vamos ler o 10º também. Então esse catecismo, tem gente que tem medo desse catecismo, como o padre falou ontem, que nós temos, é um compêndio da nossa doutrina. É um compêndio da nossa doutrina. É precioso. Vamos abrir no parágrafo. Parágrafo é um número grande, né? No parágrafo 50, vamos lá, o título é Deus vem ao encontro do homem, parágrafo 50. Mexendo no catecismo, vocês vão começar a perder medo do catecismo, e aí você vai começar a entender melhor as palavras de Deus. O que é o catecismo, gente? Deixa eu explicar uma coisa da nossa igreja rapidinho. Como eu fui batista, né? Então, os protestantes, eles só têm um fundamento de fé, a Sagrada Escritura, que nós acabamos de ler. Então, eles são fundamentalistas, porque só tem a sua fé tirada da Sagrada Escritura. A nossa igreja, não. A nossa igreja, nós temos o Sagrado Magistério. Então, o catecismo da igreja, vamos colocar assim, né? O catecismo da igreja, aqui eu estou com o catecismo maior de São Pio X, então os catecismos que a igreja vai tendo, isso é Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério, a palavra já diz, né, Sidineia? Magistério, professores, mestres. Então o Sagrado Magistério, eles nos dão a doutrina. A doutrina significa o ensinamento sagrado. Então, da onde o magistério tira o seu ensinamento para nós, para a igreja? Ele tira da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Então, 3 pilares na nossa fé, gente: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então, o Sagrado Magistério olha para a Sagrada Escritura, padre, vê se eu estou falando certo.
E o magistério olha para a sagrada tradição. O que é a sagrada tradição? Quando a igreja começou a caminhar, porque Jesus sobe para o céu e deixa aqui o que? A igreja. Então, existiam os apóstolos que continuaram a igreja de Cristo. Quando os apóstolos foram morrendo, surgiu a igreja primitiva, esses primeiros discípulos dos apóstolos, os apóstolos dos apóstolos. Depois veio o que? A patrística, centenas de anos de patrística, de padres da igreja, que foram nos ensinando doutrina também. Alguns dos padres da igreja, se coloca, todo mundo já ouviu falar de Santo Agostinho? Então, Santo Agostinho. Depois nós temos Santo Inácio de Antioquia, as cartas de São Policarpo, Irineu de Lyon, todos assim, esses que estavam muito próximos dos apóstolos, foram nos dando, né, uma base muito forte de doutrina. Amanhã eu vou falar sobre heresia. Eles tiveram que lutar contra muita heresia. Depois surgiu a época da escolástica, vieram mais mestres ainda, os doutores da igreja, né? São Tomás de Aquino, todo mundo já ouviu falar esse nome? Todo mundo sabe aquela música tão sublime, sacra? Foi São Tomás que compôs, entendeu? Então, aí vem, daí a gente pega toda essa parte da escolástica, quer dizer, isso tudo é sagrada tradição. Então, na Bíblia, você não vai encontrar muita explicação sobre Nossa Senhora. Quem que vai nos ensinar tudo sobre a Santíssima Virgem? A sagrada tradição. Sobre os anjos, as hierarquias celestiais, os coros celestiais, quem que vai nos ensinar tudo sobre os anjos? A sagrada tradição, a escolástica, entendeu? Então, todos os ensinamentos, até a Bíblia, aonde se encontra na Bíblia, que a Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse, tem uma lista dos livros sagrados na Bíblia? Não tem. Na Bíblia, eu falo isso para os meus amigos protestantes, eu falo, escuta, vocês estão falando que na nossa Bíblia católica tem mais livros, que na dele tem menos, né? Eu falo, então me mostra na sua Bíblia onde tem uma listagem ali, um profeta, qualquer um apóstolo falando quais são os livros sagrados. Tem? Não tem, porque foi a igreja, na sua sagrada tradição, que decidiu quais eram os livros sagrados, por isso que é Bíblia Sagrada. Está dando para compreender? Olha o valor da nossa igreja, gente, né? Então, só quis dar um parênteses aí para nós darmos valor no Sagrado Magistério, que tira o seu ensinamento da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Amém? Bom, vamos lá. Então, vamos pegar o nosso catecismo, parágrafo 50, como eu falei para vocês. Então diz assim: então Deus nos chama a conhecê-lo, a ter intimidade com Ele. Por favor, guardem isso que eu falei para vocês no começo, porque foi o que Deus me mandou falar para vocês, entendeu? Claro que serve para mim, mas para cada um. Ele não pode ser um Deus estranho para você. Ele não pode ser um Deus estranho para você. Você tem que conhecê-lo. Então aqui, nesse parágrafo do catecismo, diz assim: mediante a razão natural, o teu cérebro e tal, mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir das suas obras, porque é maravilhoso você olhar para o céu, para as estrelas, para as matas, para os mares, e não reconhecer a presença de Deus, uma mão criadora, porque Deus é o Criador, né? Nós não somos fruto de evolução, viu? Pelo amor de Deus, né, Felipe? Porque o pessoal que passa por faculdade, a gente aprende sobre a evolução de Darwin. Antes de Darwin vem Lamarck, né, que começou a falar da evolução. Imagina assim, né, que as professoras enfrentam na escola. Nós não somos frutos de evolução, nós somos frutos da criação de Deus, entendeu? Você não existia, eu não existia, nada existia, Deus criou. Então, pela natureza, porque Deus está na natureza, porque Ele é o Criador, como está em nós. Mas nós não somos deuses, a natureza não é deusa. Onde já se viu, hoje em dia tem gente casando com árvore, não é? Vocês já viram isso? Porque não existe mais gênero, né?
Vocês não veem no YouTube, vocês não veem reportagem, que nem o padre falou, né? Vocês não veem nada disso? Tem gente casando com bicicleta, tem gente casando com orograma, como fala, padre? Orograma, entendeu? É só por ali, não existe mais gênero, você pode casar com o que você quiser. Eu falei, meu Deus, né? Então isso que o padre pregou ontem é muito sério, é tudo relativo hoje em dia, é tudo relativo. Bom, então nós podemos encontrar Deus na natureza, claro. O dia que você estiver triste, meu irmão, o dia que você estiver triste, se você colocar Roberto Carlos para ouvir, você vai se matar, não vai? Se você está triste porque o fulano terminou com você, a ciclana te largou, e você vai ouvir, você vai beber, se drogar mesmo e chorar o dia inteiro. O dia que você está triste, irmão, isso eu aprendi com um amigo meu, que ele é psiquiatra, ele é católico, né, graças a Deus, e ele fala assim, Luiz, o dia que você está triste, você tem que pegar a tua bicicleta, ou pôr o tênis no teu pé e sair andando, admirando a natureza, encher tua cabeça de luz, de alegria, ouve as músicas alegres, sabe, cante, louve o Senhor. Então, Deus criou a natureza para a nossa alegria, gente. Para que Ele criou essa terra? Fala a verdade. Para a nossa alegria, para a tua alegria. Você não se sente amado pelo teu cachorrinho, pelo teu gato, pelo papagaio, né? O Felipe tem um papagaio, antes de descobrir isso lá, entendeu? É uma alegria os bichinhos, gente. É para te alegrar. Às vezes você chegou arrebentado do teu trabalho, triste, o chefe pegou no teu pé o dia inteiro, uma molecada deixou você louca na escola, Sidney. Vem aquele cachorrinho te agradar, gente. Oh meu Deus, você não percebe que é Deus te amando? Tirando todo o teu estresse, sabe, alguém te ama, aquele animalzinho te ama, gente. Ouve um passarinho cantar, não é lindo? As flores, olha, gente, como você vai olhar uma flor dessa e não vai achar ela linda? Fala para mim. Nós homens mesmo, a gente não acha lindo isso aqui? Ó, o marada, não acha? Eu acho. Entendeu? Isso alegra o coração da gente, foi feito para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Mas aqui diz, daí continua. Mas existe uma outra ordem de conhecimento. Quer dizer, isso nos mostra Deus. Mas existe uma outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir pelas suas próprias forças. Qual que é essa outra ordem? A da revelação divina. Isso nós não conseguimos alcançar, mas Deus pode nos conceder a revelação divina. Não está com R maiúsculo aí, gente? Está todo mundo com catecismo? Quem não tem o catecismo, compra e traz, né, que nós vamos usar muito. Então, a revelação divina. Deus quer se revelar a você. Ele quer se revelar a você como um Deus que te ama. Ele quer que você o conheça. Ah, mas Deus vai falar comigo e eu vou ouvir a voz dele? Talvez. Muita gente já ouviu Deus falando. Mas Ele vai falar dentro do teu coração, na tua alma. Ele vai falar muitas vezes através da natureza. Essa experiência com o cachorrinho eu tive. Cheguei muito estressado no dia do serviço, chutando tudo, sabe? Sabe quando você chuta até quem não merece, né? E eu cheguei arrebentado. Aí veio meus cachorros, tem 3 cachorros, gato, tem tudo na minha casa. E aquela cachorrada veio assim, e eu comecei, ai, enche da perna, né? De repente veio uma voz dentro de mim: sou eu que estou te amando. Larga a mão de ser burro, Luiz. Larga a mão de ser insensível. Aí eu parei assim, sentei no chão e falei, vem, gente. Aí veio os cachorros, tudo isso. Eu me deixei amar por Deus. Deus estava me amando através da criação dele, através dos cachorrinhos. Viu? Então Deus, ele se revela. É que nós estamos com o coração que nem pedra, gente. E um coração que é que nem pedra é difícil. Então pede para o Espírito Santo iluminar, amolecer teu coração de pedra. Porque a gente sempre acha que o outro não presta, que o outro é duro, que o outro... e você está na pior situação. Nós estamos com uma trave no nosso olho, querendo tirar o cisco do olho do outro. É ou não é? Nós temos essa mania de achar que nós somos melhor que os outros. Bom, que Deus
amoleça o nosso coração e que alcancemos essa revelação divina. Nós somos a igreja do Senhor. Quem que é o fundador da igreja católica? Jesus. Jesus é dono da igreja. E se nós temos isso por herança, por promessa, que Ele quer que nós o conheçamos, que Ele quer se revelar a nós, por que não se abrir? Ah, mas eu sou tão pecador. Ah, mas pecador todo mundo é, gente. Você acha que eu sou santo para estar aqui falando? Não sou. Tenho as minhas misérias, as minhas fraquezas. Mas Deus foi amolecendo meu coração. E ouço muito o Senhor, né? Então, eu não sou melhor do que ninguém. Nem o Felipe não é melhor do que ninguém. Então, se Deus tem falado ao teu coração, é porque Ele quer ter intimidade com você, Ele quer amar você, Ele quer que você o conheça, Ele quer se revelar a você. Porque religião por religião não leva ninguém para o céu. Viu? Não é pelas missas que você foi que você vai ser salvo, não é pelos terços que você rezou que você vai ser salvo, mas é pela bondade do teu coração, pelo cumprimento da vontade de Deus. Eu vivo falando para o Felipe, eu tenho um medo muito grande de ofender a Deus. Não sei se eu tenho medo de ofender a Deus, que Deus já está sendo tão ofendido. Eu falei, Deus que me livre de ofendê-lo, eu não quero ofender a Deus, né? E isso vem por revelação, né? Vem por revelação. E aí continua aqui: por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Olha, é o que eu estou falando. Falo, revelando Ele, fala, né? Revelando o seu mistério, seu projeto benevolente que concebeu desde a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens, revela plenamente seu projeto aqui da nossa salvação, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, o Pai envia Jesus, e o Pai e o Filho enviam um procede, né? O Filho procede do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, o Magistério já vai nos ensinando essa presença da Santíssima Trindade, porque não tem como eu falar do Pai se eu não falar do Filho e do Espírito. Não tem como eu falar do Filho se eu não falar do Pai e do Espírito. Não tem como eu falar do Espírito se eu não falar do Pai e de Cristo. Porque é o mistério da Santíssima Trindade, que na quinta-feira eu vou mostrar muita coisa para vocês. E aí continua no parágrafo 51, diz assim, no título, né? Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade. Olha só, se alguém te perguntar qual é a vontade de Deus para a tua vida, a gente fala, é um mistério, né? Não é isso? A gente fala que é um mistério, mas o Senhor tem revelado a vontade dele para você, sim, sabe? Tem revelado. Você não é catequista por um acaso, você não é coordenador por um acaso, viu? Você não é músico por um acaso, é a vontade de Deus. Você sabe que casamento é ministério também? Eu não sabia disso, eu fui descobrindo. Você está casado porque isso é um ministério de Deus na sua vida. Olha as coisas que o padre falou ontem. É um ministério cuidar de filhos ou não é? É um ministério cuidar do marido e da esposa ou não é? É um ministério. Essa é a vontade de Deus. Você casou, essa é a vontade de Deus. Seja o melhor pai que você puder, seja o melhor marido que você puder, seja a melhor esposa que você puder, seja o melhor filho que você puder, né? É ministério. A gente fica procurando qual é a vontade de Deus. Gente, a vontade está na tua cara. Você acha que não é vontade de Deus que eu estivesse aqui hoje? Ou nesse ministério de escola da fé e um monte de coisa? É a vontade dele. Porque eu sou tímido. Verdade. Quando o padre Marcos lá me chamou e falou que o Dom Ayrton queria a escola da fé, eu tinha sido escolhido, né? Eu falei assim, né? Eu falei, não, tem gente muito melhor que eu. Olha, tentei fugir. Quando eu vi, estou aqui. Né? Então é vontade de Deus. Você vai ter que pegar a tua timidez e enfiar no bolso, que nem eu faço. Eu falo, Senhor, agora é o Senhor. Eu não tenho condição. Então, às vezes, você é ministro da saúde,
das Ezequias, sei lá, né? É pai, é mãe, é filho, não sei isso. É ministério, é vontade de Deus. É vontade de Deus que essa igreja estivesse mais cheia do que está. Porque todo católico tem que estar participando desse curso, dessa semana catequética que o padre instituiu, né, padre? Não foi uma ideia que o padre teve, não. Deus falou no coração do padre e marcou tudo isso aqui, gente. Você vê quando a gente chega, que acabou a Santa Missa, que tropelo que é, né? E pega ambão, aí é baixinho para mim, põe as caixas. Vocês foram assistindo a gente aqui na frente. Quer dizer, cada um na sua pequenez, na sua atrapalhação, a gente foi se reunindo. Nem encontrei com a Silene ali, Silene, você precisa cantar. Ah, tá bom. Né? E aí pronto, gente, a vontade de Deus vai sendo feita. E aí, para terminar esse parágrafo, né? Pelo qual, a sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, verbo feito carne, nós vamos estudar isso aqui amanhã. Cristo é um verbo feito carne. Mas o que é verbo feito carne? Nós vamos ver. Então, por intermédio de Cristo, verbo feito carne, no Espírito Santo, tem acesso ao Pai. Ó, nós temos acesso ao Pai e se torna, nós seres humanos, nos tornamos participantes do quê? Como é que está o final aí? Participantes da natureza divina. Está vendo? Você não é só esse pedaço de carne que você acha que você é, não. Você é participante da natureza divina. Todos são batizados aqui? Alguém não é batizado? Levanta a mão. Todo mundo aqui é batizado? Todo mundo aqui é crente? Tem alguém que não é crente aqui? Todo mundo é evangélico aqui? É? Nós somos crentes e somos evangélicos. A nossa igreja lê o evangelho todo dia. Nós seguimos e somos fiéis ao evangelho. Somos ou não? Sim, nós somos. Então quando alguém pergunta se é crente, sou. Porque, gente, sinceramente, vamos falar assim, ser evangélico é fácil. Agora ser católico, hein, Felipe? Eu tenho andado com o Felipe, a gente tem conversado muito. Falo, meu, como é difícil ser católico. Gente, é difícil ser católico, é mais difícil ser católico do que ser evangélico protestante, viu? Nós somos os verdadeiros evangélicos, nós somos os crentes. Porque, olha, viver o catolicismo, conhecendo Deus do jeito que nós temos conhecido. Me fala que outra igreja existe a Eucaristia. Lá na igreja batista eu ceava, chama ceia, mas era pão, pão cortadinho, com um suquinho de uva. Não era Cristo como nós temos no altar. Não era corpo, sangue, alma e divindade. Me mostra uma outra religião que os fiéis dessa religião se alimentam do seu Deus. Vai, pensa na sua cabeça. Nem os judeus, porque Jesus era judeu, né? Pedro, Paulo, todos eram judeus. Nem eles comungavam o grande Deus de Israel. Nem os budistas, nem os esotéricos, nem os protestantes. Os únicos que se alimentam dos Deus que adoram e que servem são os católicos, amém? Vamos aplaudir a nossa igreja, né? Oh, glória! Aplaude a igreja mesmo. Isso é igreja. Isso é igreja. Por isso que eu falei ontem aqui, o único ser que tem autoridade para fundar uma igreja é Deus. E Jesus é Deus. Por isso ele fundou uma igreja. Por isso ele morreu pela igreja, ele ressuscitou pela igreja, ele enviou o Espírito Santo sobre a igreja, e ele se deixou como alimento para a sua igreja. E ele foi nos ensinando a chamar Deus de Pai. Jesus foi nos ensinando a chamar Deus de Pai. Quer ver? Abre o seu catecismo no parágrafo 206 agora. Eu não sei nem que oração, que eu esqueci meu relógio. 9, tem mais meia hora, dá tempo. Parágrafo 206, gente. Olha só. Vocês estão com caneta e papel aí na mão? Tá. Vamos ver uma coisinha. Eu queria que vocês abrissem também rapidamente. Deixa eu ver se vai dar tempo, é meia hora só, eu estou quase só na introdução.
Tá. No parágrafo 206, onde eu pedi para vocês abrirem, num trecho acima está escrito assim: eu sou aquele que é. Todo mundo achou? Sim. Pronto. Então aqui, isso está em Êxodo capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Se alguém não tem o catecismo, pode abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Mas eu vou ler o que está no catecismo, que está mais condensado, tá bom? Vamos lá. Escreve aí no seu caderno que você trouxe. Você está com uma caneta aí, né? Antes que nós leiamos, escreve aí: YHWH. Vou repetir: YHWH. Agora, então, vamos para o catecismo agora. Eu sou aquele que é. Moisés disse a Deus. Todo mundo sabe quem é Moisés? Ele estava sendo chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, né? E Moisés pergunta isso para Deus. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o teu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Vamos ver todos juntos. Eu sou aquele que é. Se você conjugar o verbo é, o que significa? Ser e estar. É isso, né, Cisne? É o que não é o passado ou o futuro, é aquele que é. Então Deus é aquele que é. Então, eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. Como é que ele falou? Eu sou. Não é que eu estive ou estarei. Eu sou, eu estou. Eu nem fui nem serei, eu sou. O Deus que nós servimos até hoje, ele não é o que era, ele é o que é. Ele é, Deus é o que é. Imagine, na história aqui cronológica de Moisés, ele era descendente, né, de Abraão, Isaac, Jacó, e ele fala: olha, os seus pais me serviram, e eu sou o mesmo Deus, eu não envelheci, eu não vou envelhecer, eu sou aquele que sou. Então eu sou, me enviou até vós, este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Então esse YHWH significa eu sou, significa Javé, Iavé, né? Por quê? Porque os hebreus não têm vogal no alfabeto deles, então eles põem mentalmente a vogal. Então aqui está escrito Yavesh, entendeu? YHWH significa Yavesh, aquele que é o grande eu sou. Bacana isso, não é? E aí ele continua aqui: ao revelar seu nome misterioso de Yavesh, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com este nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Então não adianta querer entender Deus. Da onde veio Deus, gente? É mistério. Não adianta. Essas perguntas bocós que a gente se faz: de onde veio Deus? Quem criou Deus? Não tem resposta não, gente. É mistério, viu? Tira essas bobagens da sua cabeça. Porque se Deus tivesse um criador, tem que ter o Deus do Deus criador, né? Então não, Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Quer dizer, ele está se no pouco que ele se revela, você não abraçar esse pouco, aí você perdeu tudo, né? E é por isso
E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como Ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido, lá em Israel, em Isaías 45:15, seu nome é inefável, e Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Amém? Então Deus se faz próximo dos homens. Vou pegar um pouquinho só do catecismo de São Pio X, para nós vermos essas muitas perguntas que nós fazemos sobre Deus Pai. Oi. Página 30. Quem tem o catecismo, o catecismo maior de Pio X, eu vou ler um pouquinho da página 30 e 31, alguns artigos. Então aqui no catecismo, olha como a igreja, na sua autoridade, vocês estão vendo que a gente está mostrando o que Deus ensina sobre Deus, que não tem nada assim relativo. Eu não sei se eu estou me expressando direito, gente. Está dando para entender, né? Que a igreja é objetiva, a igreja é mestra. E como eu falei para vocês, eu sou meio piquititico aqui, eu não sei se eu, né? Mas aqui no catecismo de Pio X, e esse catecismo de Pio X é do século passado, gente. O nosso catecismo ali é atual, né? E esse, já estou mostrando para vocês o Sagrado Magistério, junto com a Sagrada Tradição. Então aqui no parágrafo 24 desse catecismo, diz assim: por que se dá a Deus o nome de Pai, né? Se Ele é o Pai Todo-Poderoso, se Ele é esse Deus que quer se revelar, por que a gente dá o nome de Pai para Deus? A gente fala Deus Pai, né? Então aqui São Pio vai falar para nós: dá-se o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por Ele gerado. Então Deus é Pai de Jesus Cristo, né? Então Ele é Pai por causa disso, é Deus Pai, porque, vou repetir, porque é Pai por natureza da pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por Ele gerado. Então Ele é Filho, Jesus é Filho do Pai, Filho de Deus. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que Ele criou, conserva e governa. Então o Senhor criou o homem, o conserva e o governa, pelo menos os cristãos, né? Deus nos conserva, Deus nos governa e Deus nos criou. Você sabia que você não existia? Você existia há 200 anos atrás? Não. Mas Deus já existia 200 anos atrás? Já. Deus já existia antes de mim e de você. E antes que essa terra viesse a existir, Deus já existia. Mas Ele quis criar a terra. Por isso que no credo nós rezamos, nós professamos a missa: creio em Deus Pai, o quê? Todo-Poderoso. Quem que esse Deus Todo-Poderoso é? Criador do céu e da terra. Nós não somos fruto de evolução, gente. Eu sei que os ufólogos estão dizendo que nós somos agora fruto de uma civilização alienígena, né? Que nós somos mandados para cá com uma experiência de mutantes. Tem um monte de gente acreditando nisso. Sabia, padre? Um monte de gente acreditando nisso. Misericórdia. Mas Deus é o Criador. Nós professamos, essa é a fé da igreja. Essa é a fé da igreja, gente, né? Terceiro, por que Deus é Pai? Porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Vou repetir, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos. Que graça é essa? A graça de ser cristão, de ser batizado, gente. Vocês já foram num batizado? Que no batizado só se reza o Pai Nosso depois que a criança ou o adulto é batizado, para que junto com aquela criança ou aquele adulto nós possamos invocar juntos Deus e chamá-lo de Pai Nosso que estais no céu, santificado, porque pela graça, aquela pessoa que era filho de Deus só pela natureza, ela se tornou filho da igreja, filho de Deus, um filho adotivo de Deus, porque o único filho legítimo de Deus é Jesus.
Você acha que você nasceu filho de Deus? Não. Como aqui o catecismo falou, né? Segundo a natureza, todos somos irmãos. Agora, segundo a graça, né? Só os que passam pelo batismo, eles são adotados e se tornam filhos de Deus legítimos. Legítimos. Né? E aí continua aqui. Outra pergunta, o parágrafo 25. Por que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito. Então, o Filho e o Espírito procedem do Pai, mas o Pai não procede de ninguém. É mistério, nós sabemos isso porque Deus nos revelou, porque Deus ensinou a igreja. Amém? Por isso que Ele é Pai. Parágrafo 26. Que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que significa El Shaddai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Olha isso. Ah, mas Ele não está curando meu filho que está com câncer, Ele não está curando meu pai que bebe, não é isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer o que Ele quiser. Se tem uma situação difícil na sua vida que Ele não está mudando, é para a tua santificação. Pode acreditar nisso, viu? Pode acreditar nisso. Como eu falei para você, eu vi cego enxergar, mudo falar, paralítico andar, eu vi um monte de gente que não prestava se converter como eu, sabe? Eu falo para o Felipe, Deus livrou o mundo de mim, gente. É ou não é, Silvana? Silvana me conhece. Quando eles me conheceram, eu só falava palavrão, eu puxava fumo, né? Se eles tiveram a Silvana, que até vieram lá trabalho comigo, gente. Aí foram rezar, não parava em pé, eu estava todo contaminado por causa do monte de religião que eu tinha ido. Entendeu? Né? Então, quando Deus não está fazendo algo, é porque Ele está fazendo. Dói, sabe? Eu estou com meu pai com câncer agressivo, com a minha mãe com... Sabe, está tudo assim, mas nós somos uma família fiel a Deus. O padre foi em casa, né, pai? Aquela velhinha tortinha, né? Entendeu? Mas fiéis, gente. Hoje eu chego para trabalhar, antes de trabalhar, eu passei na minha casa, cadê meu pai? Cadê meu pai? Quando eu fui no fundo, que tem um terreno com hortas, meu pai estava ali, doente, hoje ele estava bem doente, né? Você precisava ver, ele estava lá no fundo, peguei meu pai, ele não sabia que eu estava olhando, ele estava assim, ó, no céu. O que ele estava fazendo? Adorando Deus, entendeu? Eles assistem a missa todo dia pela televisão, participam mesmo, rezam o terço, né? Todo dia. Então, nós somos uma família de adoradores, entendeu? Como é que é a sua família? Então eu estava me lembrando que hoje eu ia pregar isso, eu falei, o meu pai está ali buscando intimidade com Deus. Você faz isso? Ir lá na natureza, saber ver teus braços, falar com Deus. Tem hora que Deus não quer ouvir teu Pai Nosso, Ave Maria, Santo, não, Ele quer você falando com Ele. Você tem parado para falar com o Pai? Erguer os teus braços e Pai, eu te adoro, eu te amo, cantar uma música de louvor, de agradecimento. Quando você está com mais problema, meu irmão, é a hora que você tem mais que buscar adorar Deus, buscar intimidade com Deus, né? Então Ele é o Deus Todo-Poderoso, que no meio da tua pior tempestade Ele te fortalece, na hora do teu pior problema, na hora da crise, quando você está em crise, não tem hora que você deu a louca em você? Você tem que parar tudo e adorar a Deus. Daniel adorava a Deus 3 vezes por dia, né? Se você não consegue vir aqui no Santíssimo 3 vezes por dia, volta o teu coração para a capela do Santíssimo, aonde você está. Eu sigo essa regra, eu adoro Deus 3 vezes por dia, e eu não consigo ir na igreja 3 vezes, mas aonde eu estou, naquele determinado momento, eu falo, é o momento de adorar o Senhor, viu? Porque aquilo que eu comunguei na Santa Missa é tirado da gente. Alguém arranca a Eucaristia que você comungou? Não. Então nós temos que permanecer em comunhão com o Pai. Por isso que foi falado tudo isso até agora. Se manter em comunhão com Deus.
sabe, adorar, conhecer o Senhor. Ele não pode ser um Deus estranho. E aí ele continua aqui, então ele é o Deus Todo-Poderoso. No parágrafo 27, Deus não pode pecar nem morrer. Como é que então se diz que ele pode fazer tudo? Vou repetir, Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz que ele pode fazer tudo? Disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer. Por quê? Porque o poder pecar ou morrer não é feito de potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Então Deus é toda a potência. Isso quem nos ensina muito é São Tomás de Aquino, né? São Tomás, né, padre? Cadê o padre? Então, São Tomás de Aquino, ele fala muito disso, né? Deus é a potência, Ele é o poder, Ele é a santidade, Ele é a verdade. Então Ele não pode pecar e morrer. Nós que pecamos e morremos, né? E o pecado pode te matar, meu irmão. Foge do teu pecado, ele pode te matar, condenar a tua alma, né? Se a tua língua é a causa da tua morte eterna, Jesus fala assim: vai lá, arranca, corta a tua língua e joga fora, né? Melhor chegar no céu sem língua do que não é? Então pensa bem antes de você falar mal do padre, mal da pastoral, do ministério. Como o padre falou ontem, fala mal da tua esposa, do teu marido por aí, dos teus pais, né? E isso é verdade. Eu trabalho num lugar onde vai muitos homens, né? Então o marado se reúne ali, e às vezes o cara começa a falar mal da esposa dele. Eu fico assim, dá até um gelo, né? Eu falo, e aí eu já falei várias vezes: ó, você está desonrando a sua esposa diante de todo mundo. Quando eles encontrarem a tua esposa por aí, eu falo: aquela é a mulher daquele lá, ó, né? E é assim com o marido. Cuidado no salão de cabeleireira, quando vocês estão, começa a falar mal do seu marido lá, né? Ai, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido... Desonra mesmo teu marido, né? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, nós somos católicos, nós somos crentes. Isso não é coisa que crente faz não, meu, né? Temos que ser um povo que teme a Deus. Eu tenho medo de ofender o Senhor. Tenha medo de ofender a Deus também. Cuidado. Para encerrando, o que quer dizer Criador do céu e da terra? Criar quer dizer fazer do nada. Então criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então Deus não precisa de nada para criar. Quando Jesus transformou água em vinho, veja bem, ele transforma a água em vinho, já havia água ali, mas o pessoal olhava, aquela água tinha a aparência de água. Quando eles iam beber, era vinho. Eles falaram: caramba, mas isso é vinho, né? Então houve o milagre da transformação. Mas como Deus, ele também poderia não mandar encher as talhas e fazer assim, ó, surja um vinho. A talha ia se encher de vinho, sem os servos teriam que encher de água. Entendeu? Então Deus faz o que Ele quer, porque Ele é o Criador. Criador, cria tudo do nada. O mundo foi criado somente pelo Pai. Então a gente fala assim: crê em Deus Pai, Criador, mas é só Deus que criou? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no como um só, e o mesmo ato também as outras. Então, o universo foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Então, e aqui, então assim, vai mostrando a potência, né, da criação de Deus. E eu não sei como é que está o horário aí. 9 o quê? 9h20? Maravilha. Então, 9h20. Tá, tem 10 minutos, gente. Vamos pegar a Bíblia rapidamente. Já entrou de me ouvir falar? Dá para aguentar mais 10 minutinhos? Então, vamos pegar nossa Bíblia rapidão.
amanhã sobre Jesus, vocês vão ver que lindo que é, gente. Então, se seu amigo ali duvida de Jesus, traz ele aqui amanhã. Se o seu amigo ali é um católico meia boca, traz ele aqui amanhã, né? Vamos encher essa igreja aqui para muitos se converterem. Vamos trazer o pessoal. Então aqui, olha só, Mateus capítulo 11. Pronto. Amém? Vamos ter que correr, gente. Mateus capítulo 11. Pronto. Amém? Amém. Versículo 25. Novamente Jesus nos mostrando o Pai. Ele mostrando que o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, é Pai. Olha aqui, gente. Versículo 25. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer. Mateus 11, versículo 25. É a nota da em casa, você lê. Por esse tempo, pôs-se Jesus a orar, a ensinar. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores. Você sabe que Deus não consegue falar com quem é orgulhoso? Tem gente que fala assim para mim, eu convido para ir na escola da fé, fala assim, mas eu vou fazer o que lá? Você vai ensinar o que para mim? A convida para vir na missa, pai? Mas eu vou fazer o que lá na missa? É sempre o mesmo blá blá blá. Deus não consegue falar com o orgulhoso, com o arrogante, né? Mas graças a Deus consegue falar com a gente. Então eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Viu? Quanto mais pequeno, mais menino você for na mão de Deus, falar, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender. Eu sempre falo isso para Deus, Deus, eu quero aprender. Quanto mais você se coloca na mão de Jesus, Ele vai te revelando o Pai. Eu acho que hoje você vai sair daqui com uma visão do Pai diferente, não vai? De Deus Pai, né? E aí ele continua aqui, rapidão, pega João capítulo 3. João, vai para frente, você passa por Lucas, chega em João. João capítulo 3. Amém? João 3. Agora João falando, né? João nos ensinando. Amém? Não dá para ler tudo. Versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo. Tem muita gente que tem uma visão de Deus como um Deus vingativo, um Deus que está prontinho lá no céu. Presta atenção nisso que eu vou falar. Tem gente que pensa assim, que Deus é cruel, Ele está esperando você pecar para mandar um raio na tua cabeça. Tem gente que tem essa visão de Deus. Tem gente que acha assim que Deus só vê o que você faz de mal. E Ele vê mesmo, quando você erra, quando você peca, Deus vê mesmo. Mas, quando você faz algo de bom, Deus está vendo ou não está? Ninguém precisa ver quando você está ajudando o pobre, quando você está falando bem do padre, sabe, apacentando, amando. Deus está vendo, viu? Tudo que você faz de bom também. O transcendente, né? Como o padre nos falou ontem. Amor, amar quem te odeia, apacentar aquela família que é tão difícil de morar dentro daquela casa, né? Então Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não é um Deus vingativo, Ele nos ama. Ele estava tão preocupado com o homem, nessa situação de pecado, que Ele mandou o seu Filho para nos salvar, para salvar a raça humana. Olha que Deus amoroso. E para encerrar, 1 João 4, agora eu estou encerrando.
1 João 4, antes de Apocalipse, 1 João 4. Padre, eu estou acabando, viu? Gente, se deixar, se tivesse tempo de dar um intervalo para o café e voltava, tá? Né? 1 João 4. Agora, ouve isso. Olha quem é Deus Pai. Esse Deus da Santíssima Trindade, gente. 1 João 4. Todo mundo achou? Amém? Olha o versículo 7, o que vem nos dizer. Isso é para a gente ficar meditando na nossa casa, durante a semana e por aí vai. Caríssimos. O que é uma coisa caríssima, gente? Custou caro. Custou muito caro. Então, caríssimos. Quer dizer, eu e você, nós custamos muito caro para Deus. Custamos o Filho dele, o sangue do Cordeiro. Caríssimos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, porque Deus é amor, e todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus. Por que o mundo está assim, gente? Porque o mundo não conhece Deus, e não quer conhecer, né? Entendeu? Mas nós queremos, graças a Deus. E bendito sejam todos aqueles que quiserem se converter e vir, nós vamos acolher. Eu faço pastoral de rua, né, e o Felipe sabe disso, e nós temos uma travessia entre nós lá, a Valquíria, desse tamanho, gente. E nós estamos falando para a Valquíria que ela tem que ir na igreja, que ela tem que se converter, porque se ela se converter, ela vai deixar de ser travesti, entendeu? Então o beberrão, o que usa droga, o que é ladrão, se converter vai mudar, vai ou não vai? Vai. Porque eu mudei, né? Eu não era assim uma tranqueira dessa, né? Mas eu me converti dos meus erros, entendeu? E procuro, né? Entendeu? Então, eu falei assim, Valquíria, e aí? Eu estou indo na igreja. Eu falei, você está indo na igreja? Só que eu não quis trazer ainda na igreja católica, porque eu acho que os católicos, sei lá, né? Ela é muito travesti, entrando aqui para a gente, sei lá, né? Então ela foi primeiro numa igrejinha lá, né? E eu falei, te receberam? Mais ou menos. Mas assim, a gente tem que amar, gente. E nós estamos tentando atrair as pessoas para a igreja, seja do jeito que for, e entregá-las a Deus para que se convertam. Então o problema do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu filho é se converter. Então, todo aquele que nasceu de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Como é que Deus mostrou o amor dele por nós? Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima da expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é levado à perfeição. Olha isso. E eu vou parar por aqui, porque aí nós já entramos no tema da Cristologia de Jesus. Então, nós temos que amar a Deus, permanecer em Deus, ficar em Deus, porque Deus é amor. Esse é o Pai na Santíssima Trindade. Eu ainda vou explicar para vocês sobre o Filho amanhã, sobre o Espírito na quinta-feira, e nós vamos ver os dogmas da Santíssima Trindade. Nós vamos entender como é que os três são um só Deus. Nós vamos ver como a igreja nos explica esse grande mistério. Amém? Gente, muito obrigado. Deve ser 9h30, né? Mas, sei lá, se eu consigo, né? Eu vou pedir mais uns minutinhos, desculpa. O abraço foi meu, né? Mas eu vou descer aqui, o menino tem que fazer baixinho.
ao contrário, eu subo naquele palanque para usar aquilo. Olha aqui, agora fica bom. Bem, a primeira pergunta do capítulo, muito boa a explanação, de modo muito especial, porque o Luiz quis resgatar de modo necessário da nossa vivência em Deus. Mais do que determinar a Deus, é preciso viver em Deus. É o essencial da noite. Muito obrigado. De fato, se não vivermos em Deus, nós não adianta buscar conhecer a Deus. Deus na salva de palmas. Conhecer a Deus, a primeira busca é viver em Deus, abrir o coração e viver em Deus. Agora eu queria só tratar de uma questão, é uma questão até do catecismo. Quem é Deus? E as crianças tinham que decorar. A Ciné fez esse catecismo. Eu sei da Ciné porque ela me relatou. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Primeiro, Deus é Espírito. É um Espírito perfeitíssimo. O Criador incriado, o que gera sem ser gerado, o que põe em movimento sem ser movimentado. É o primeiro motor, como diria o Aristóteles. Se nós formos perguntando, por que é que o mundo gira? Porque veio uma explosão, mas quem fez a explosão? Não, porque os átomos estavam todos ocupados. Mas por que explodiu? A última pergunta sempre vai ser respondida: Deus colocou o universo em movimento. Então quem é o Pai? O Pai é aquele que gera, o Pai é o que movimenta, o Pai é que cria, o Pai é o primeiro movimento de todas as coisas. Esse Deus que nós devemos nos relacionar é esse Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. É Ele quem cria todas as coisas. Agora, quando o Pai cria, Ele cria junto com o Espírito Santo e junto com Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o grandioso mistério que nós conhecemos porque Jesus revelou a nós. Olha, existe o Pai. E quem é o Pai? Segundo a revelação de Jesus, é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Nós não temos muita resposta para isso, mas como pode? Mas aquele que se fez pessoa, aquele a quem nós seguimos, aquele a quem nós servimos, revelou que esse é o Pai, aquele que cria todas as coisas, é o Senhor Deus Todo-Poderoso que põe tudo em movimento. Grandioso mistério. Nós vamos descobrir só quando nós chegarmos lá.